É um privilégio estar com essa comunidade tão querida. A minha formação pastoral e até mesmo mestrado em teologia eu fiz aqui nesse lugar. Tudo aquilo que eu tenho veio através da inspiração que eu obtive aqui neste lugar. Aqui eu gostava de cantar, aqui eu comecei a me ampliar. E que eu saiba, eu cantei em todos os corais que havia aqui. Cantei em quarteto, um quarteto muito conhecido, Quarteto Inspiração, que hoje tem o nome de Inspiração. O Edson está aqui, cantou comigo. E eu tive também aqui um quarteto da minha terra, lá de Rolante, Fazenda Passo, no Rio Grande do Sul. A gente cantou durante mais ou menos um ano, não chegou bem a isso. O baixo do quarteto faleceu, cantou na Voz da Profecia, e Walter Souza. O barítono era o pastor Milton César de Souza, primo do Walter, e que era também meu primo, o Milton, já falecido, foi diretor da Novo Tempo. Dalton Prates dos Reis, que trabalhou nessa instituição, parente também, e eu, um de cada voz. Nós cantamos durante algum tempo aqui. Eu ensaiava num coral antes do culto de sexta-feira, no outro coral depois do culto. Ensaiava também no Acasp, que naquele tempo surgiu. Cantei também no Carlos Gomes, enfim. Tudo que tinha eu gostava de cantar e eu aproveitei. Foram bons anos, né? Coral, Vozes do Rei, Homens do Rei. Faltou isso ainda, né? Homens do Rei. Eu participamos de gravações, está aqui o Eliakim, né? Eu recebi muita coisa boa aqui nesse lugar, como você está recebendo. Bem, o que eu poderia falar sobre o ministério de Cristo? Em sua vida terrena, em seu ministério, ele foi um homem marcado para morrer. Charles Swindoll, em seu livro As Trevas e o Amanhecer, nos fala de duas obras de arte. E elas têm um título, o mesmo título, A Sombra da Cruz. A primeira delas relata um garoto, um jovem, adolescente, que dá um tempinho lá na carpintaria. Ele vai até a janela e abre os braços e atrás dele se forma uma sombra sinistra em forma de cruz. Ele menciona outra obra de arte em que o garotinho Jesus está correndo em direção à sua mãe, o sol por trás, e ele então abre os braços em direção à sua mãe e se projeta à sua frente uma sombra estranha, a sombra de uma cruz. As duas pinturas, elas nos dão a forte impressão de que a cruz estava ligada a Cristo Jesus, uma realidade constante em sua vida, desde o começo, desde um garotinho que com 12 anos descobre qual o motivo pelo qual ele veio a esse mundo, qual a razão de sua existência. Ele procurava falar aos discípulos de que ele deveria sofrer em Jerusalém e morrer, mas eles não gostavam desse assunto, eles repreendiam a Jesus. E era difícil eles entender que cada dia na existência de Cristo o levava para mais perto da hora de sua agonia. O Antigo Testamento nós conhecemos, dá muitos detalhes, são muitas profecias revelando aonde ele nasceu, quem ele era, né, as suas virtudes principais, aonde que ele ia trabalhar, enfim. Todo o seu ministério está profetizado, e até mesmo a sua morte de cruz. Com 12 anos no templo, ele diz para os seus pais: não sabíeis que me convinha tratar dos negócios do meu pai? Ele dá início ao seu ministério, quando com cerca de 30 anos, ele vai
para o Rio Jordão, e ali ele é batizado por João Batista, aquele que fora, segundo a profecia, e na realidade ele se tornou aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus, João Batista. Dali ele vai para o deserto, para se preparar para a sua missão, e lá no deserto ele se encontra com aquele que o acossou continuamente, durante cada minuto, cada segundo, cada minuto de todos os dias de sua existência, especialmente do seu ministério, Satanás. Mas já ao final de sua existência terrena, Jesus disse: ele nada tem em mim. Que coisa fantástica, vencedor. Ele vai para a Galileia, e ali ele anuncia em um sábado a sua missão publicamente. O texto que conhecemos de Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O seu primeiro milagre acontece em uma festa de casamento. A partir daí, o ministério de Cristo possui um profundo compromisso e ênfase social, curando, pregando, ensinando na Galileia, curando cegos, surdos, paralíticos, expulsa demônios, toca os intocáveis leprosos, vítimas de desprezo e distanciamento social, derruba as barreiras do preconceito, barreiras raciais e políticas. Ele banhou o mundo com torrentes copiosas de sua misericórdia e graça. João diz, ele era cheio de graça e de verdade. Ele vai até Samaria, samaritanos que eram rejeitados pelos judeus, vai ali para salvar uma mulher junto ao poço, para salvar na verdade uma cidade. Ele também vai à região de Tiro e Sidom, para curar a filha de uma cananeia aflita. Ele é seguido por mulheres e muitas delas o sustentam em seu ministério. Uma delas é curada, especialmente curada do pecado que a tomou, a mulher pecadora, Maria Madalena. E foi essa a primeira a testemunhar de sua ressurreição, o encontro com Cristo. Jesus segue um script radical. Ele não se afasta desse script. Ele escolhe 12 discípulos depois de passar uma noite em oração. E entre os discípulos, ele tem homens que eram rudes pescadores, zelotes, radicais, publicanos, odiados pelos judeus. Através deles, ele vai mudar o mundo. Incrível. Ele os prepara, ele os ensina, ele os envia em missão, ele os aconselha, ele é mentor, e ao mesmo tempo é mestre. Ele os conduz para que possam substituí-lo em sua missão. Ele escolhe Cafarnaum como sendo o seu QG, quartel-general de Cristo Jesus. Cafarnaum era uma cidade de vias fáceis de acesso, estradas que ligavam o mundo de então. Ali, aquela cidade, Jesus a chamou que era a sua cidade. A sua rotina diária era intensa. O cansaço muitas vezes era extremo. Noites inteiras ele passou em oração, em outras, na madrugada ele subia para as montanhas para buscar poder e direção do Pai, os planos do Pai para a sua vida. E já desde cedo ele atendia as multidões. Sim, ele curava vilas inteiras. Incrível. Ele encorajava aflitos e atribulados, sempre tinha uma palavra especial para cada um deles. Ele enfrentava com tristeza seus críticos e acusadores, mas ainda tomava tempo para estar a sós com os discípulos. Vinde, repousai comigo um pouco.
Muitas vezes suas forças ficavam exauridas e ele conseguia dormir até mesmo em meio a uma tempestade dentro de um barco. Imaginem só. Eu não conseguiria ficar um segundo naquele barco sacolejando. Jesus estava dormindo naquele barco. Ele pregava nas montanhas, na encosta das montanhas, à beira do mar, nas sinagogas. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Muitas vezes dormiu ao relento, até com seus discípulos, mas ele era irresistível. Ninguém nunca falou como ele. Lucas, descrevendo o seu ministério, resume bem, ele ao dizer, ele andou fazendo o bem. Isso está no livro de Atos, capítulo 10, verso 38. Marcos 7,37 diz, ele faz tudo muito bem. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia isso. Marcos 7,37. Ele era totalmente inclusivo a todos. Não importava a posição social, não importava se era rico, se era sábio. Ele atendeu Nicodemos à noite. Humildes, excluídos, desprezados, rejeitados, intocáveis e imundos, samaritanos, cananeus, mulheres, crianças, romanos, gregos foram recebidos e amados por ele. Alguns judeus diziam, graças Senhor, porque eu não nasci gentil, não nasci samaritano e não nasci mulher, porque a mulher era excluída até mesmo do estudo da Torá. Jesus era inclusivo, recebia a todos. Seu ministério era triplo, nós sabemos, e ele curava, pregava, ensinava. Trabalhou do ano 27 até o ano 31, mais ou menos esse foi o tempo do seu ministério. Ele fez tanto em tão pouco tempo. Os evangelhos relatam pelo menos 30, especificamente 30 curas que ele fez, milagres. Apesar dessa ênfase lá com os mais pobres, ele nunca foi distraído de sua missão. Não aceitava a popularidade. Depois de alimentar a multidão, ele impediu de o proclamarem rei e libertador. E no dia seguinte uma grande crise, porque ele disse para aquela multidão, enquanto vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, não terão parte comigo. Não realizou milagres para atender curiosos e incrédulos. Quando a popularidade invadia seu ministério, ele fugia para as montanhas, ou retirava-se para lugares solitários. Mas ele nunca fugia, nem abria mão de salvar homens e mulheres. Ele deixou claro, meu reino não é deste mundo. O ministério de Cristo era totalmente voltado para salvar seres humanos. Se o meu reino fosse deste mundo, ele disse para Pilatos, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Era outro reino. Lá no capítulo 18, verso 36, João nos diz estas palavras. Durante 3 anos e meio de intenso ministério, ele passou por os evangelhos, os 3 evangelhos dizem por uma Páscoa. O evangelho de João nos diz que eram, na verdade, 4 Páscoas. Ele preferia a Galileia, mas ele sabia que deveria subir a Jerusalém. Quando subia, ia até lá, ficava um pouco, voltava. Mas lá, no capítulo 10 de Lucas, verso 51, ele sabe que vai chegar a hora de subir definitivamente para Jerusalém. E ele manifestou essa posição absoluta. Ele não queria, ele resistia, porque ele sabia que em Jerusalém era o lugar do seu martírio, da sua morte.
Ele preferia a Galileia, preferia as vilas em torno do mar da Galileia. Mas às vezes ele ia também para a Pérea, para pregar, para curar, até mesmo na região de Tiro e Sidom. Quem não lembra dos conflitos de Jesus e suas respostas e perguntas brilhantes e surpreendentes? Que tal aquela? Qual destes te parece ser o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Invertendo a pergunta, quem é o meu próximo? Fazendo do próximo o sujeito da ação e não o objeto. Vocês estão fazendo da minha casa um covil de salteadores. Lembram disso? 2 vezes Jesus purificou o templo. 2 vezes. De quem é essa figura e inscrição? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembram? Não julgueis para que não sejais julgados. E as mais doces palavras que um ser humano pecador pode receber: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E as palavras de braços abertos: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. A outra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aquele texto, que é o maior texto da Escritura, vocês vão me ajudar agora, não vão? Porque Deus, de tal, que verso fantástico. Falou isso para Nicodemos, aquele homem sábio e rico. Alguns dizem que esse é o maior texto da Bíblia porque a primeira palavra, né, se a gente pegar o texto e separá-lo em partes, né, porque a maior explicação: Deus, o maior ser, amou a maior virtude, o mundo, o maior grupo de pessoas, e assim vai. Vocês já ouviram tantas vezes isso? Jesus. E os seus sermões, que tal o sermão profético, além do sermão da montanha, né? Até hoje vasculhamos Mateus capítulo 24 e 25, que é de certa forma repetido em Marcos e em Lucas, buscando encontrar mais alguns sinais que se cumprem acerca de sua segunda vinda. Mas o texto ficou marcado para todos nós daquele dia e hora: ninguém sabe, nem os anjos de Deus, nem o Filho, senão o Pai. Que coisa maravilhosa! E as parábolas fantásticas de Jesus. A parábola do filho pródigo, eu não sei se é do filho pródigo ou do pai pródigo, não é? A parábola das 10 virgens: não vos conheço. Ele diz isso para 5 delas. A parábola do semeador: quantas vezes já ouvimos esta parábola? A parábola do trigo e do joio. A pérola de grande preço. A parábola dos talentos. E que diríamos nós do pastor que separa ovelhas e bodes? Aquelas palavras fantásticas: em verdade lhe digo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aquelas outras palavras: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Os sãos não precisam de médico, lembram? Quem estiver sem pecado, lance a primeira pedra. Sermões e ensinos surpreendentes, incomparáveis, inesquecíveis e até paradoxais. Estão lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados
os pobres de espírito, os que choram. Bem-aventurados os pacificadores, os mansos, os limpos de coração, os perseguidos. Nós conhecemos isso. Eu, porém, vos digo, é um estribilho ali no sermão de Cristo. Eu, porém, vos digo. E ele acrescenta muito mais coisas do que aquela que as pessoas supunham quanto à lei e às exigências divinas. Vocês são a luz do mundo, o sal da terra. E que tal a oração modelo? Pai nosso que estás nos céus. Que coisa! Até hoje é a oração que todos nós sabemos. E na hora da aflição, nas horas mais importantes em nossa vida na igreja, nós clamamos Pai nosso. Pai nosso. Não podeis servir a dois senhores. Vocês irão amar um e aborrecer o outro. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Resumindo, está lá em João capítulo 21, verso 25, diz assim: há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Nós conhecemos tanta coisa escrita sobre Jesus. Eu tenho aqui, mas o tempo vai avançando, de James Alan Francis, uma belíssima página sobre Jesus Cristo, com o título Uma Vida Solitária. Vocês conhecem isso, né? Ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa, cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos, então por 3 anos foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição, nunca teve uma família ou possuiu uma casa. E agora eu vou pular um pouquinho. 19 séculos vieram e se foram. Hoje ele permanece como o personagem central da humanidade, o líder de todo o avanço humano. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens deste planeta o impacto que teve essa única vida solitária. E eu tenho muitas palavras, muita coisa eu tirei do pastor Amin Rodor, vocês conhecem, né? Jesus, ele diz, permanece e tem a última palavra sobre a vida e a morte. Que ser fantástico, que homem! Ele era homem, mas era Deus. C.S. Lewis, ele diz algo interessante. Ele diz, Jesus não disse que seria um grande mestre da moral, da moral. Aliás, deixa eu colocar a frase certa. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. Alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. E ele diz, você e eu precisamos fazer essa escolha. Você pode querer silenciá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés. As palavras de Jesus sobre ele mesmo foram palavras contundentes. Ou ele é louco, lunático, ou ele é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Estivemos juntos na eternidade. Quando desafiado pelo sumo sacerdote, perguntando se ele era Deus, ele disse, tu o disseste? Mas será que um homem com tais ensinos,
com tais maravilhas que fez. Será que um homem desse poderia ser louco? Não creio. O nosso Salvador, Ele é. Eu quero falar um pouquinho sobre o cronômetro de Jesus. Lembram quando ele estava lá no primeiro milagre, lá em Caná, ele disse: mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas eu quero abrir com você no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 12. Verso 23. Então Jesus, se dirigindo a eles, disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora. O Evangelho de João é fantástico, porque ele não apresenta o Getsêmani, mas apresenta a pré-agonia de Jesus, lá no pátio do templo. Provavelmente essa foi uma terça-feira, o último dia que Jesus esteve naquele lugar, que ele dizia: a minha casa, mas a partir de então ele passou a dizer: a vossa casa vai ficar deserta. Naquele dia, enquanto Jesus falava no pátio do templo, Filipe e André trouxeram os gregos para que Jesus os recebesse. E Jesus naquele momento lembrou-se de sua missão, lembrou-se que o cronômetro caminhava para o fim, e o texto sagrado aqui nos revela que naquela hora, o verso 27 diz: a minha alma está angustiada. E o texto bíblico não fala do Getsêmani, o Evangelho de João não fala no Getsêmani, mas fala daquele momento em que Jesus se angustia. Por quê? Porque ele diz: eu para essa hora vim ao mundo, Pai, glorifica-me. E agora, alguma coisa estranha acontece, o povo fica assustado porque uma nuvem escura toma conta de Jesus. Eles ouvem como que fosse um trovão, mas Jesus ouve as palavras do Pai que diz: este é meu Filho, eu já o tenho glorificado e o glorificarei. Em sua vida terrena, os evangelhos falam de apenas 3 ocasiões em que o Pai fala com o Filho. Ele que sempre estivera com o Pai, a eternidade passada, ele agora ouve apenas 3 vezes a voz do Pai falando com ele nos evangelhos, audivelmente. A primeira delas, no batismo. A segunda, no Monte da Transfiguração, onde recebeu o encorajamento para que ele fosse a Jerusalém e ele tomasse o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Naquela hora Jesus fica aflito ali no pátio do templo. E naquele momento em que Jesus está sofrendo, pela agonia que logo em seguida ele teria que enfrentar a cruz, a morte por nós, o peso dos pecados. Naquele momento aquela escuridão é rompida quando os braços do Pai, como labaredas de fogo, envolvem o Filho amado. E Jesus então disse: essa voz que eu ouvi foi por causa de vocês. Era por causa dele, sim. Logo em seguida ele iria subir numa cruz, mas era acima de tudo por nossa causa, porque tudo o que ele fez foi por nós, para nos salvar. É chegada a minha hora. E eu quero agora ler o verso 31, diz assim: chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Incrível. Jesus fala é uma expressão contundente: atrairei todos a mim. Mas quem é este? Um humilde mestre galileu? Atrairei todos a mim. E ele disse: agora será expulso o príncipe deste mundo. A expulsão verdadeira, de fato, moralmente falando, de Satanás, não foi aquela do céu, aquela foi também, mas a definitiva foi na cruz do Calvário. E o livro Desejado diz que quando Jesus morreu na cruz, os últimos laços de simpatia com os seres angelicais foram rompidos.
ele foi expulso. Seus dias estavam contados para todo sempre. O que diz o relato? O Evangelho de João nos apresenta 7 sinais. E nesses 7 sinais, há um grupo que aumenta em fé e outro grupo que aumenta em incredulidade. E agora o capítulo 2 é um marco divisório dentro do Evangelho. Até o capítulo 12 é o livro dos sinais. E do capítulo 13 até o final 21 é o livro da paixão de Cristo. Aqui, eu quero me deter no verso 38. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. E mais adiante, verso 42. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. E aí termina o texto dizendo: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que pena! O verso 44 diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Crer em Jesus é o primeiro milagre a acontecer na sua e na minha vida. É o milagre da fé. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fruiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar
Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, e a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois sai